Eu respirar, irmão, que eu subi correndo ali. Preparo físico não é algo que eu tenho. Amém, querido? Você está bem? Você está feliz? Amém. Aleluia. Amém? Abra a tua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 21. Quem ainda está recarregando as baterias, irmão, da conferência? Se eu fosse um Tesla, minha bateria ainda não estaria full charged. Não estaria 100% carregada ainda não. Demora um pouquinho. Demora alguns dias para carregar. Amém? Demora para achar aí, que eu estou respirando aqui. Você não viu a carreira que eu dei ali atrás, irmão. Estava sentado, distraído. Aí o Felipe, corre, pastor. Nem pensei, irmão, corri. Tem umas escadas ali. É pouquinho, mas para mim é muito. Amém? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17. Quem achou, desachei. Fala assim: de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Fala assim comigo, de novo. De novo aquele problema. De novo aquela situação. De novo aquele diagnóstico. Fala assim comigo, de novo. Fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus. Ficando Davi muito, fala comigo, cansado. Fala comigo, cansado. Em outras versões fala fastigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. Quantos ciclos? E estava cingido de uma armadura nova. E jurou matar Davi. Irmão, olha o contexto. De novo, uma batalha antiga aparecendo na porta dele. E ele estava cansado. E agora não é qualquer inimigo, é um gigante. E não está com armadura antiga não. Porque ele poderia olhar para o gigante e falar assim, já sei como te matar. Eu não sei se você sabe, Davi acerta uma pedra entre as falhas da armadura do capacete de Golias. Mas agora esse gigante tem o quê? Fala comigo, a armadura nova. Teu inimigo se atualizou. O diabo melhorou. Parece que de fato as ferramentas que derrubaram os gigantes do passado, dessa vez não vai derrubar. E agora ele está jurando de matar. Porém Absai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à guerra, à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Deixa os teus olhos, irmão, desde já. Te peço que você deixe o teu espírito atento, teu coração fértil, permeável para uma semente que eu creio que Deus quer plantar no teu coração hoje. Pai, no nome de Jesus, primeiramente eu quero declarar que o Senhor é lindo, maravilhoso, digno de honra, poder, louvor e majestade. Assim como está escrito em Salmos, nós tributamos, Pai, a Ti, louvor, glória, poder, força e majestade. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, mais uma vez nessa noite que diminua eu, mas que o Senhor cresça. Desde já, Pai, tira, Pai, toda sofisma que tem impedido as pessoas de entenderem, de vendo enxergarem, de ouvindo compreenderem. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abre os ouvidos hoje, Pai, abre os nossos olhos para ver e transforma o nosso coração numa terra fértil para receber a Tua semente. E desde já, Pai, o cansado, eu profetizo sobre ele, digo fraco, eu sou forte. É um tempo de renovo, é um tempo de energizar-se novamente em Deus. É um tempo de recarregar as baterias. Pai, eu te peço, Pai, e desde já o Senhor comece a carregar a bateria da nossa esperança, da nossa fé, da nossa visão, Pai, da nossa oração, do fogo do Teu Espírito, da paixão. Pai, recarrega nessa noite, Pai, tudo aquilo que precisa ser recarregado. Recarrega, Pai, como um jumper espiritual, tudo aquilo que precisa ser despertado. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos recarrega nessa noite, começa a agir em nós e através de nós e sobre nós, Espírito Santo. Para o Teu louvor e a Tua glória, no nome de Jesus. Amém, querido, você pode sentar.
Hoje o tema da mensagem é cansei. Fala comigo, cansei. Semana passada, irmão, eu não preguei, quem pregou foi o Telmo. Mas eu me lembro que eu cheguei em casa no sábado à noite e conferência cansa. É uma benção, mas cansa. Aliás, tudo que é bom cansa. Filho é uma maravilha, mas cansa. Filho é aquele tipo de coisa que você fala assim, eu preciso de umas férias. Porque quando você tem filho pequeno, os que têm filho pequeno sabem que naquele dia que você agendou na sua agenda para acordar mais tarde, o teu filho acorda às 6 da manhã pedindo café da manhã. Por quê? Porque responsabilidades atrelam em você dependências. E dependências muitas vezes roubam o descanso. Mas também quando os teus filhos saem de casa, a gente fica com? O que é que eu vou fazer hoje? Teve um dia que saiu não às 8, a gente passou o dia assim, aí fez aqui uma programação assim, de casal, e deu 2 horas, e deu 3 horas. Meu Jesus, é isso que os nossos pais sentem. Não tem o que fazer, irmão, parece que a gente perde o propósito, o rumo. Por quê? Porque é tanta tarefa, é tanta dependência, que às vezes a gente esquece de descansar. Eu estava nesse sábado, acabou a conferência, a gente ficou aqui conversando até mais tarde. Os meninos ficaram até mais tarde, eu fiz questão de ficar um pouco mais tarde. E eu sei que a maioria de vocês chega em casa e dorme, e corretamente tem que fazer isso mesmo, mas quem está com 7 hóspedes em casa, e que estão com fuso horário, irmão, a gente chegou em casa no sábado, eu até falei no carro com a Moana, falei assim, eu acho que vai todo mundo dormir, né? Irmão, chegaram em casa, pediram café, e aí foi conversar de Calvino, e Armínio, e eu fiz, Jesus, me ajuda, porque minha bateria social já explodiu, tem 3 dias. E quando ela estoura, eu fico mal-humorado. Aí eu me lembro que eu estava já com febre, irmão, porque baixou a minha imunidade. Eu estava com febre, dor de garganta. E lá sentado, eu parecia um zumbi assim, ó. Nada mexia no seu olho. Meu filho já está feio. Aí passou 1 hora e eu estava lá no automático, irmão. Não, se você me perguntar o que eles conversaram naquelas 2 horas, eu não sei. Eu literalmente desliguei o sistema operacional para permanecer de olho aberto. Aí deu meia-noite, eu olhei para o relógio, olhei para a Moana, fiz, eu vou me embora. Ela, não, fica mais um pouquinho. Dei boa noite para todo mundo, entrei no quarto e fui dormir. E ficaram lá, irmão, até 2, 3 da manhã, conversando, Armínio, Calvino, por aí vai. Cheguei aqui, irmão, mais cansado ainda. Aí acordei na segunda-feira, parece que de fato, irmão, ainda não descansei. E aí Deus começou a falar comigo. Fala sobre cansaço. A minha igreja está cansada. E é interessante, irmão, porque esse texto fala a história de Davi, um dos caras mais agitados, mais imperativos, espiritualmente, que a Bíblia já viu. Ele teve uma ideia, vou construir uma casa, passou 100 anos focado nisso. Mas é interessante que Davi, quando a gente vai para a história dele, a gente entende que Davi era o 8º filho de Jessé, ele não era o primeiro, fala comigo, era o 8º. 8º filho de Jessé. E Davi aparece na Bíblia numa situação inusitada. Saul está perturbado na sua alma e ele precisa de alguém, um tocador, um tangedor especial, não somente talentoso, mas com espírito diferente, porque quando Davi tocava, a Bíblia diz que os demônios saíam de Saul. É nesse cenário onde um tangedor especial, diferente, é necessário, é que Davi aparece. Mas o auge da sua vida não é ali, quando ele toca e os demônios de Saul saem dele à medida da música, dos acordes de Davi. O auge dele é quando ele enfrenta um gigante. Ele mata o gigante. Ali é o auge de Davi. E ali Davi se torna o maior guerreiro que a Bíblia já denotou, já escreveu. Esse maior guerreiro, o 8º filho de Jessé, a Bíblia também diz que Davi reinou 40 anos. Fala comigo, 40 anos. Aí quando a gente vai estudar, irmãos, sabe quantos anos de guerra Davi teve no seu reinado? Adivinha? 10. Quem aposta que é 10? Quem aposta que é 5? Agora, quem aposta que foi os 40? Irmão, foram 40 anos de guerra. É interessante porque a Bíblia fala que Salomão nos seus dias não teve uma guerra. E muitas vezes a gente não entende as guerras que nós lutamos hoje, é porque na verdade pessoas antes de nós lutaram por nós. 40 anos de guerra.
Não era um final de semana de conferência, querido. Eram 40 anos de guerra. Era como se fosse 40 anos de pandemia, 40 anos de fracasso financeiro, 40 anos que o casamento não decola, 40 anos que aquela doença não é curada, 40 anos que aquilo que você mais ora não acontece. Não foi um dia, não foi uma semana, não foi um mês, foram 40 anos. Agora é interessante notar que aquilo que levanta Davi, tira ele das malhadas e joga ele na divulgação do reino espiritual, é justamente aquilo que o derruba, uma batalha. É uma batalha que levanta Davi e coloca Davi como rei de Israel, e é uma batalha que tira de Davi o reinado. Porque a Bíblia diz que lá, quando era tempo dos homens irem para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. Creio eu que, fala comigo, cansado. Porque muitas vezes, justamente, irmão, aquilo que te levanta é o mesmo que te derruba. Porque o que te move te para, e o que te para te move. Quer saber o que te move? É o que te para. Quer saber o que te para? O que derrubou Davi foi justamente aquilo que o promoveu. O inimigo sabe, ele estuda você mais do que você imagina. Agora, como que de fato o diabo derrube? É interessante, a gente vai para Êxodo capítulo 5, versículo 9. Esse texto ele saltou na minha vida desde os primeiros dias que eu pisei aqui nos Estados Unidos, e Deus foi destrinchando mês a mês, ano a ano. Êxodo capítulo 5 narra quando Deus chega para Moisés, dá uma palavra para Moisés e fala assim: eu vou libertar meu povo. Vai até Faraó e fala que eu vou libertar meu povo, e fala assim: deixa o meu povo ir. Fala comigo: deixa o meu povo ir. Faraó escuta aquilo e fala assim: vou perder a mão de obra escrava. Como é que eu vou manter o reinado? Como é que eu vou manter as riquezas do Egito? Qual era o intento do céu? Fala comigo: liberdade. Qual era o intento do céu? Fala comigo: liberdade. Fala de novo: liberdade. O movimento do céu era o quê? Liberdade. Qual é a resposta de Faraó? Olha o que é que ele fala no versículo 9. Ah, é? Fala para todos os capatazes do Egito aumentar a carga de trabalho dessa gente, para que eles cumpram as suas tarefas e não deem ouvidos às mentiras. Que mentira? Liberdade. Que mentira? Deixa o meu povo ir. Aí o que é que Faraó fez? Ah, é? Deus quer trazer liberdade sobre eles, Deus quer trazer um alívio sobre eles, anos e anos de escravidão. Ah, é? Sabe o que eu vou fazer? Um movimento contraposto. Deus está querendo te trazer descanso, alívio, refrigério. Aí que é que o inferno entende? Não, então vamos agora aumentar a carga. Tem gente aqui nos Estados Unidos que acha que trabalhar de domingo a domingo é Deus abençoando ele. Trabalhar de domingo a domingo não é Deus te abençoando com mais clientes e mais projetos. Não. É porque o inferno ouviu que Deus queria trazer uma estação de refrigério, de renovo e de descanso. E o que é que ele reagiu na terra? Aumenta a carga. Para que ele cumpra o quê? Fala comigo: as tarefas. Hein? É isso que o inferno tem feito para quê, irmão? Por quê? Porque o objetivo do diabo, irmão, não é parar você. Não, tem gente que acha que o diabo quer parar ele. Não, o diabo tem prazer em me parar. Não, irmão, o objetivo do diabo não é te parar. Então pergunta para mim: qual é o objetivo do diabo? É te cansar. O diabo ele não quer te parar, ele quer te cansar. Como? Aumentando a carga. Por quê, irmão? Porque o diabo não fica feliz, irmão, quando você para de servir a Deus. Não, quem fica chateado é teu pastor. O diabo não fica chateado quando você para de servir a Deus. Por quê? Porque o alvo dele, aumentando a carga, criando um movimento contraposto do céu de liberdade, descanso e refrigério na sua vida, é que você, não é que você pare de trabalhar para Deus, mas é que você sirva a Deus cansado. Porque não tem nada pior do que servir a Deus cansado. É pior do que não servi-lo. Eu não sei se você está me entendendo, irmão. O diabo não quer que você pare de servir a Deus. O diabo não quer que você pare de vir na igreja. Mas ele quer que você venha na igreja cansado. Pastor, mas o importante é ouvir aqui. Nem sempre.
Porque como você vem também importa. Eu falei semana passada, quer ter um culto diferente, quer ter uma mudança diferente. Pastor, eu venho há 5 anos na igreja e são palavras boas, louvores maravilhosos, mas nada muda. Talvez você tenha que mudar a sua atitude. Eu falei semana passada. Você quer receber algo espiritual que o pastor preparou para dar para você, orando e buscando de forma carnal, passando o dia no mundo, na carne, sem se preparar espiritualmente para receber uma semente espiritualmente? Quer receber um culto diferente? Vem para o culto já adorando, cantando, clamando, orando, buscando. Chega cedo, traz uma Bíblia, traz um visitante. Na hora do louvor grita, traz uma expressão. Quando eu estiver pregando, anota. Quando acabar o culto, não sai correndo, fala com as pessoas. E durante a semana viva o Evangelho. Você está me entendendo? Não basta vir. Jeremias disse que aqueles que se alistam para fazer a obra de Deus o façam fervorosamente. O diabo não quer te parar, ele quer que você continue andando, mas cansado. Por quê, irmão? Por que o diabo quer te cansar na obra? Porque ele sabe. O que um homem cansado faz? A Bíblia diz que Esaú estava vindo, fala comigo, cansado, repete comigo, cansado. Passou o dia caçando, não pegou nada, irmão, Esaú. Ele era o primogênito. Aí Jacó, traiçoeiro, faceiro, né? Menino malandro. Viu que o teu irmão estava vindo, o quê? Cansado. Com fome. Preparou um prato de lentilha. Falou assim, e aí, como foi teu dia? Cansativo. Só de derrotas, eu estou fadigado. Ah, é? Vou te falar uma coisa. Eu tenho um pratinho de lentilha aqui que vai assim te dar um jump no teu cansaço, vai restaurar a tua alma, tu vai ficar novo em folha. Aí ela me dá, então não, mas tem uma troca. O que então? Você quer o quê? Meu cinto? Não, não é o cinto. Você quer o quê? Minha capa? Não, não é bem isso. Cara, me dá, eu estou cansado, eu preciso comer, o que é que você quer? Então, eu quero a tua primogenitura. Por que o diabo quer te cansar em vez de te parar? Porque ele sabe que todo homem e mulher cansado negociam princípios e valores. Quantas vezes você cansou e você negociou aquilo que é eterno, você trocou por algo momentâneo? Por quê, irmão? Porque todo homem cansado, ele negocia, sacrifica princípios e valores em nome do descanso. Porque tudo que você quer é o quê? Uma cama, descansar, porque você está cansado. Era essa a situação de Davi estava cansado, e agora aparece um inimigo, irmão, não é qualquer inimigo, é um gigante, mas agora com a armadura nova. É interessante que o autor de Hebreus fala, capítulo 12, versículo 1, fala assim, portanto, também visto que temos nos rodeado nos tão grande nuvem de testemunha, ou seja, a gente está rodeado de nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, ele está falando o quê? Se rasteja, anda, corramos, como? Quando der, de forma leviana, não, corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Só tem uma forma de você obedecer a Deus, fala comigo, correndo com perseverança. E o que é que o diabo quer? Que eu ande cansado. Não, mas você está indo para a igreja. Não, mas você está dando o seu dízimo. Não, mas você está lendo a Bíblia. Vai ser, irmão. Tem gente que está igual, irmão. Igual. Eu esqueci o nome de gente que vai para o hospital e cadeia. É o nome de Jesus. Pregar o evangelho. Capelão. Tem gente que está igual o capelão de Charles Manson. Charles Manson foi um dos maiores serial killers da história americana. Ele interessante. O cara era tão vil, tão demoníaco, que as pessoas desistiram de ir para as suas provas, de tão pesadas que eram. Charles Manson estava ali, irmão, no corredor da morte. É a última caminhada, o último suspiro.
E aqui tem a tradição de todo aquele que foi condenado à morte, ele está no corredor da morte, um capelão vem lendo salmos para ele. Vem lendo o livro de salmos para ele. Quando eles chegaram ao final do corredor, Charles Manson olhou para o seu capelão e falou assim: por que estás tão cansado? E ele falou: já é a minha 10ª vez que eu faço isso hoje. Aí Charles Manson falou: se eu não visse em ti cansaço, mas visse em você vigor, eu caminharia por todas as estradas dos Estados Unidos, nem que de joelhos fossem, para pregar esse evangelho, mas o teu cansaço me impediu de ver. Então não adianta eu estar lá, se eu não estou lá. Você está me entendendo? E Hebreus fala que não é só o pecado, irmão, que está te assediando todo dia, tem uns extra-pesos. E não é pecado, olha o que ele fala, tem um extra-peso e pecado. Ou seja, tem coisa, irmão, que não é pecado, tem sido apenas um extra-peso que tem te cansado. Porque o diabo não somente te assedia com pecado, mas com um extra-peso. Coisas que não são pecado, que são lícitos. Você pode, está tudo bem, mas está te cansando. A Bíblia diz que nos últimos dias, irmão, Marcos capítulo 13, versículo 13, fala assim: olha, nos últimos dias todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que preservar até o fim será salvo. O que ele está dizendo? Cara, a pressão psicológica vai ser tanta, que vai cansar. Então qual é o movimento contraposto do céu? Aquele que preservar até o fim será. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Não cansa, não para. Lucas capítulo 8, versículo 15, quando fala de uma terra boa, de uma semente boa, olha o que ele fala: mas as que caíram em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra, retém e dão fruto com perseverança. Fala comigo: a terra era boa, a semente era boa, o coração também era bom, mas se não há perseverança, se eu cansar não há fruto. É isso que ele está falando. Mas é interessante, irmão, que Jeremias capítulo 31, versículo 25, uma das promessas de Deus para Israel é: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero dar uma palavra de Deus para você já no começo. Restaurarei o que está exausto e saciarei o que está enfraquecido. Porque o inimigo, ele quer te cansar. Por quê? Porque você cansado, você negocia valores. O inimigo quer te parar. Por quê? Porque ele sabe que você cansado, você sacrifica princípios e troca aquilo que é eterno por algo que é momentâneo. Quantos de nós cansados, irmãos, temos trocado um legado eterno por paixões momentâneas? Agora, eu preciso entender que tem um ataque do diabo. Fala comigo, tem um ataque do diabo. Mas tem falhas pessoais minhas também. Não é só o diabo não, irmão. Porque muita coisa é a tua responsabilidade. E aí a gente precisa fazer uma autoanálise do porquê que a gente está se cansando numa jornada que a Bíblia diz: persevere, caminhe correndo, continue correndo com perseverança. Esses dias tem uma menina que sempre vai lá e por algum motivo ela liga, irmão, um vacuum que ele tem uma força maior, uma voltagem maior. E toda vez que ela vai lá, irmão, a house cleaner, ela vai lá e ela liga aquele vacuum com a força maior, dá uma pane geral elétrica na cozinha. A gente não sabe o que acontece. Não tem explicação. Eu construo casas, eu sou construtor e eu fui atrás do que poderia ser, irmão, não achei o que era. Tive que chamar um eletricista. Aí ele foi lá, abriu o painel e viu que o disjuntor, né, ele tinha soltado. O breaker, ele havia desarmado. Aí ele falou assim: é porque o breaker foi desarmado. Por quê? Porque essa casa foi construída para suportar um tipo de voltagem. E quando você coloca algo que suga uma voltagem maior do que ela foi construída para suportar, o disjuntor desarma. Na hora, irmão, comecei a ter uma revelação do céu. Fala comigo, não tinha luz. Eu tive que pagar todas as luzes. Existem áreas na sua vida que um dia tiveram luz, mas hoje estão em trevas, porque você aceitou uma sobrecarga da qual você não foi feito para suportar. A voltagem que você está recebendo não é sua. Aí você se pergunta: pastor, mas por que o meu disjuntor parece que desarmou?
áreas da minha vida, o disjuntor lá está desarmado. Eu te digo, porque você tem aceitado pessoas colocando coisas em ambientes que não suportam. Muitas vezes áreas da tua vida estão com o disjuntor destravado porque você aceitou, irmão, pessoas colocarem coisas na tua vida que você não suporta. Para de aceitar, irmão. Para de ser conivente com isso. Por quê? Porque é você que tem que ir lá e tirar. Não é Deus que tira. É você que tem que tirar aquilo que está sobrecarga. Aquilo que é uma sobrecarga na tua formação. Naquilo da forma como tu foi construído e gerado. Tem muita gente surtando, irmão, com burnout. Burnout talvez é a doença da época. Por quê, irmão? Porque você está aceitando uma sobrecarga da qual você não foi feito para suportar. Você está me entendendo? Agora eu queria falar sobre, fala comigo, 4 coisas. 4 coisas que o diabo tem usado para me cansar. E eu tenho permitido. E a primeira delas, eu aprendi essa semana. O Noah chegou, ele está aí? A gente estava lá no jogo do Noah, e o filho do Adriano joga no mesmo time, o filho do Neto. E eles jogam num time. E a gente estava lá no jogo, o irmão deu 15 minutos, eu vi que o Noah estava cansado, estava morto. E o time depende muito dele. Eu falo até para ele, eu fiz, olha, a mãe é aquela que fala para o filho feito, é ali. Pai fala assim, vai tomar banho, bota um perfume que ninguém vai olhar para ti não. Pai fala a verdade. Eu falei a verdade para ele, eu fiz, Noah, eu nunca, jamais ia mentir para ti. Tu tá entre os 3 melhores do time, isso é fato. De 20, tu tá entre os 3 melhores, teu problema não é técnico. Teu problema, Noah, é que com 15 minutos tu tá morto, cara. Sendo que ele não tá morto, irmão, porque ele não aguenta muito. Aí eu percebi, eu fico analisando, ele ia lá atrás na zaga. Ele ia na lateral. Ele ia no outro lado. Ele atacava, ele defendia. Eu vi a hora ele pegar a luva e agarrar. Eu falei assim, Noah, cara, tu tá desgastando a tua energia, correndo pelos outros. Aí ele falou assim, pai, mas se eu não fizer, eles são ruins, eles não fazem. Eu fiz, você tá errado. Porque aí quando chega a hora de você fazer a sua parte, que é o meio campo, você está cansado. É a síndrome do super-herói, irmão. Você está cansado porque você tem a síndrome do super-herói. E qual é a síndrome do super-herói? Você acha que você pode correr e lutar as batalhas dos outros. Aí quando chega a hora de você lutar a tua própria batalha, você está cansado. Sabe o que é mais interessante? Nesse capítulo 21 de Samuel, quando você pega o versículo 1 ao versículo 14, fala comigo, do 1 ao 14, é Davi resolvendo problemas da gestão passada, de Saul. Os 14 primeiros versículos de 1 Samuel 21 é Davi resolvendo, irmão, o problema de Saul. Aí quando chega no versículo 14, que o inimigo é dele, está lá para matar ele, e está batendo na porta dele, a Bíblia fala o quê? Eu estou cansado. Tem gente que está igual a Davi ou Noah jogando bola. Tu quer restaurar o casamento do teu irmão, do teu vizinho, mas quando chega na hora de resolver o teu, tu está cansado, tu larga a mão. Tu quer cuidar das crianças dos outros, e quando chega na hora de cuidar o teu, dar atenção pro teu, tu está cansado, tu larga a mão. Por quê, irmão? Porque você acha que você é um super-herói. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, fala assim, tende cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Irmão, para ser capaz de cuidar dos outros, você precisa aprender a cuidar de si. Quem já andou de avião? Quase todo mundo, né? O que é que a aeromoça faz? Quando a desgraça acontecer, em outras palavras, ela está dizendo isso. Ó, quando a quase morte chegar, e o avião estiver prestes a cair, as máscaras cairão. E primeiro você faz o quê, irmão? Coloque em você. Por quê, irmão? Porque só você é possível e capaz de salvar o outro se eu já estiver salvo. Não é egoísmo, irmão. A palavra de Deus fala que ama é a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como? A si mesmo. Se eu não me amo, eu não consigo amar o próximo biblicamente. Se eu não cuido de mim, eu não consigo cuidar do outro corretamente.
Por que a igreja vive tanto, irmão? A moda agora é abuso espiritual lá, a casa, a igreja agora, tudo com essa coisa, essas denúncias. Por quê, irmão? Porque o abuso espiritual não é algo que acontece do nada. É alguém que deixou de respirar e procurou o fôlego no outro. Aí é um abuso contínuo. É o pastor que abusa a ovelha, é a ovelha que abusa o pastor. Porque cria uma interdependência. Mas não, o que Paulo está falando é: ei, cuida de ti mesmo primeiro, para depois cuidar do outro. Doze versículos, irmão, cuidando da batalha que Saul tinha deixado lá, os perrengues que Saul tinha deixado da administração passada. Quando chegou a hora de lutar dele, ele estava cansado. Aprenda com Jesus, querido. Fala assim comigo: Jesus amava todos, mas era íntimo de poucos. Por quê? Porque a intimidade cansa. Esse dia me ligaram 3 pessoas e as 3 estavam cansadas. E a minha resposta foi a mesma para as 3. Fiz: querido, deixa eu te dar uma palavra de sabedoria. Fala assim comigo, repete comigo: amor é para todos, misericórdia para muitos, mas tempo são para poucos. O problema é que a gente quer dar tudo para todo mundo. Tu não é super-homem, irmão. Tu não aguenta lutar a batalha do teu bairro. Defina quais são as suas guerras, porque tudo que o diabo quer, irmão, é te cansar. Aprenda com Jesus, irmão. Ame a todos, mas seja íntimo de poucos. Por quê? Porque você se cansará menos. Você se cansará menos. E entenda algo, irmão: tem descanso que acontece quando o seu corpo se deita, mas também tem descanso que acontece quando o seu joelho se dobra. Entrega para Ele. Tu não é super-homem. Não, toque em mim que vai. Não, irmão, relaxa, toca a bola para Ele. Eu costumo dizer: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Porque tem coisas que não adianta você ter que entregar para Ele. Fala comigo: eu vou entregar. Talvez Deus esteja falando com algumas pessoas aqui hoje. Eu já fui assim, irmão. Eu achei que eu era o super-herói do bairro. Ligava, eu atendia. Falava, eu corria. Hoje você já notou que eu não respondo muito meu WhatsApp. Notou. Não respondo mesmo, irmão. Por quê? Porque eu não sou super-homem. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas o pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmão, lê a Bíblia direito que você vai ver que é Jesus que ele está falando ali. Meu papel não é dar a vida por você. É cuidar das ovelhas que o pastor já deu a vida para que elas nascessem. Agora que você não se lembra de Hebreus capítulo 13. E o quê? Cuidai dos vossos pastores. Não, mas a gente tem que apacentar. Confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns. Come on! Todo ambiente de gente que gosta de ser super-homem é um altar para idolatria. Não dependa de ninguém, descanse. Aleluia! Amém? Fala comigo segundo, que eu tenho que correr que hoje é ceia. Por que a gente se cansa? Porque a gente não entende que a vida é uma maratona. A vida não é, irmão, uma corrida de 100 metros. A vida é uma maratona, uma longa viagem. Fala comigo: é uma maratona. João capítulo 4, versículo 6 fala assim: havia ali um poço de Jacó. Jesus, cara, até Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Irmão, se até Jesus cansou, irmão. Eu me lembro que quando eu me converti, logo de cara assim, eu queria mudar o mundo. Eu tinha uma unção meio assim de pinquinho cérebro. Eu fiz: a galáxia vai ser mudada. Então não parava, irmão. Não parava. Segunda, não parava. Mas a gente precisa entender, irmão, que a nossa jornada é igual a jornada do Êxodo. O povo quando sai do Egito para a terra prometida. Fala comigo: ora eles andavam, ora eles acampavam. Irmão, se você não aprender a discernir quando é tempo de andar e quando é tempo de acampar, você não vai chegar lá.
Porque a corrida da fé não se trata de velocidade, mas persistência. E como é que eu tenho persistência, irmão? Calculando os meus passos. Não se desespere. Aprenda a desacelerar. O problema é que a gente escuta desacelerar do céu e a gente entende desistir na terra. Ah, eu desisti, quero mais saber de nada não. Não, irmão, Deus nunca vai te falar para desistir. Não, eu vou repetir de novo para você gravar isso. Deus nunca vai te falar para desistir. Me mostra na Bíblia. Ele fala desacelera. Ele fala calma um pouco. Até para por um momento, mas desistir jamais. Eles chegaram lá porque eles sabiam a hora de andar e a hora de acampar. Fala comigo, hora de andar, hora de acampar. Até Jesus, irmão, a Bíblia diz que ele estava ali caminhando e ele cansou da viagem, sentou-se à beira do poço. Agora onde é que eu acampo, irmão? Fala comigo no poço. O problema é que a gente acampa em lugares que não tem água, que saciam a nossa sede. Jesus acampou, ele parou à beira de um poço onde havia água. Você precisa entender, você precisa se conhecer emocionalmente e espiritualmente. Você é um ser individual, espiritual e emocional. Quando você está cansado, você tem que entender o lugar certo que você tem que sentar. Porque não é todo lugar que você senta que te descansa. Jesus parou aonde, irmão? Fala comigo, num poço. Por quê? Porque descansar para Jesus, irmão, era ser água na vida dos outros. Posso ser sincero com você? Irmão, tem dia que eu só venho para a igreja porque eu sou o pastor da igreja. Meu Deus, sou pastor. Mas por que eu venho? Porque eu sou o pastor da igreja. Agora, uma coisa que nunca me cansa é isso aqui, ó. Pode me deixar até amanhã falando, irmão. Se eu tiver chegado do aeroporto agora, meia hora eu vou pregar. Por quê? Porque eu sei, eu me conheço espiritualmente e emocionalmente. Eu sei onde eu sento e eu descanso. Você precisa achar o lugar de descanso. Esse dia, irmão, eu estava estressado. E quem trabalha com construção sabe que é assim, irmão. É uma gangorra, irmão. É uma vida assim, é uma montanha russa. Hora tu tá rico, hora tu tá pobre, hora tu tá pobre, hora que tá rico. Aquela coisa, aí tu já desiste de ser pobre e rico. Eu falei, não quero ser mais nada. Só quero pagar minhas contas. E eu falo para todo mundo que trabalha com negócio, né? Olha, não se encanta quando estiver lá em cima, porque vai descer. Salva dinheiro, guarda dinheiro. Não vai e compra um Porsche. Agora também não desespera quando estiver lá embaixo, porque vai subir. Nada é para sempre. E você precisa ter essa estabilidade aonde? Dentro de si. Você não pode ser movido pela jornada aqui fora. Você precisa ser instável aqui dentro. Saber que vai ter estações que você vai estar lá em cima. O pastor fala qualquer coisa e você chora. Você está ungidinho, você está aleluiado. Mas tem jornada que não, irmão. Tu não quer saber mais de nada, tu está cansado, afadigado. E o maior passo de fé que você vai dar é simplesmente resistir. Resistir. É o maior passo de fé que você pode dar. Fala comigo, acha um lugar de descanso. Sabe como é que eu descanso? Pregando. Descansa, irmão, pode me dar hoje, amanhã eu descanso. Sai daqui, ó, renovado. Por quê? Porque essa é a cadeira que eu encontro descanso. Sabe como é que eu descanso, irmão? Velocidade. Irmão, quer me ver cansado? Me joga no Mustang 5.0, acelera. Aquele som grave. Esse dia eu estava estressado com o trabalho, aí parou. Deus mandou um Mustang assim do meu lado, irmão. Com aquele escape gigante. E eu escutava aquele som, era como uma brisa na minha alma. Aí veio o outro, eu fiz, Deus me ama demais. Aí eu fiquei no meio de um e de outro. Por quê, irmão? Porque Deus te conhece. Talvez o que me descansa te atribula, e o que te atribula me descansa. Se conheça. Por que parar e dar água para uma sedenta? Descansava Jesus porque ele era a fonte. E fonte parada morre. Aquilo descansava ele, ser vida na vida dos outros. Você está me entendendo? Acha a tua cadeira, irmão. Acha o lugar que te descansa. Tem gente que é silêncio, tem gente que é zoada de Mustang 5.0, velocidade, adrenalina.
acha o teu lugar de descanso. Abra aí em Êxodo capítulo 16, versículo 22 a 30, vou ler rápido. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes de comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou, amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. E eles guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou bicho. Comam-no hoje. Fala para você, come hoje. Disse Moisés: pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolher, mas no 7º dia, no sábado, vocês nem se tentavam achar. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso no 6º dia, e lhes dá pão para os 2 dias. Olha que lindo. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, durante 6 dias vocês vão procurar o maná, vocês vão achar. Durante 6 dias eu vou dar provisão para vocês. Vai lá, caminha, corre, trabalha, luta. Mas no 7º, descanso. Eu não estou pregando sábado, eu estou pregando descanso. Aí o que é que eles fizeram, irmão? Eles não quiseram descansar. E a Bíblia diz que eles foram lá no sábado atrás de mais provisão e eles não acharam. Aí Deus falou assim: até quando vocês vão me desobedecer? Desobedecer em quê? Descanso, irmão. Descanso é um mandamento. Sabe por que tu está cansado? Porque tu está pecando. Tu está tentando trabalhar em áreas que Deus está falando assim: descansa. Aí sabe o que é mais lindo? Aí o que é que Deus fala para Moisés? Fala para o povo que na sexta eu já dou o 13º. Porque na sexta, quando eles me obedecerem, eu já estou dando a provisão do hoje e do amanhã. Então descansa. Porque muitas vezes, irmão, não está chegando, a conta não está fechando. Não é porque você não está trabalhando direito, não é porque você não está descansando. Não é falta de trabalho, não é falta de esforço, não é falta de perseverança, é falta de descanso. Porque muitas vezes a provisão está taxiando na tua casa, esperando você descansar. Para Deus falar assim: na sexta, eu já dou a porção do sábado. Você está me entendendo? No sábado vocês não precisam colher, porque na sexta eu mando a sexta e o do sábado. Ou seja, o que ele está falando? Ei, até o do teu descanso já está garantido. É o que? É $200 diária? É 250 diária que tu vai? Fica quieto. Até a tua diária já está garantida. Quando? Quando você descansar. Então pare de correr em áreas que é para você descansar. Não surte na maratona. Entenda que para cada dia ruim, há uma misericórdia que se renova de manhã. Nada dura para sempre, querido. Porque, irmão, tem dia que você anda, tem dia que você corre, mas tem dia que você acampa. Nada dura para sempre. Para cada dia ruim, eu vou repetir, existe uma misericórdia que se renova de manhã. Nenhum furacão é para sempre. O furacão Milton destruiu a Flórida, mas não durou 2 dias. Por quê? Porque para cada dia ruim há uma misericórdia que se renova de manhã. Descanse, irmão. Porque hoje pode estar o olho do furacão, mas amanhã o sol da justiça brilhará. Não se canse, descanse. E aprenda a lidar com as suas emoções. É interessante, irmão. Quem gosta de perguntar a Bíblia? Eu amo perguntar a Bíblia. Aí não tem como não me estressar, né? Estou sem tempo. Já se perguntou por que Jesus chorou por Lázaro? Se Jesus sabia que ia lá e ressuscitar Lázaro? Não faz sentido. Faz sentido? Se Jesus sabia que Lázaro levantaria novamente, por que ele chorou? Eu sei que existe um tabu, irmão. Que fé e dúvida não caminham juntos. Que fé e ansiedade e depressão não caminham juntos.
Procurar um psicólogo é quase apostatar da fé. Agora, por que Jesus chorou sabendo que ele mesmo levantaria Lázaro? Porque enxergar a dor não é negar a fé. Ele enxergou a dor da irmã de Lázaro, mas não negou a fé. Ele falou, fica tranquilo. Ele chorou, mas falou, fica tranquilo, ele vai ressuscitar. Talvez o teu cansaço, o teu descanso comece quando você começar a enxergar a tua dor, que a tua fé tem negado. Você tem um limite, querido. Você tem um disjuntor que não recebe cargas extras. E eu volto a dizer, às vezes, irmão, viver na fé significa resistir. Jesus chorou em quem ele ressuscitou. Terceiro, você está cansado por quê, irmão? Muitos se cansam do ministério, queridos. Principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Eu entendo, lá no Brasil é o oposto. Lá no Brasil nós somos workaholics na igreja. Putz, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E tem gente ainda orando assim, Deus queria mais um dia na semana. É ou não é, irmão, no Brasil? Pastor, qual é o miserável? Pastor, um miserável lá, irmão. A gente foi lá esse mês, eu fiquei, qual dia vocês não tem culto? Aí o dia que não tem culto, ele inventa reunião de liderança. Por quê? Porque ele tem vício em trabalhar. Aí a gente vem para os Estados Unidos ferido, lá lascado, que trabalhou demais no Brasil, aí faz o oposto, que é o quê? Não, também agora eu não quero saber mais de nada. A gente tem um culto só por semana, e eu ainda escolhi assim uns 2 para ir no mês. Porque no final de contas eu estou cansado, pastor. Você não entende, você não sabe a minha vida, eu estou cansado, pastor. A gente vive os opostos, irmão. Lá no Brasil a gente não para, e aqui a gente não se move. Porque está todo mundo cansado. Irmão, fala assim comigo, todo mundo está cansado. Eu estava falando com o Adriano sexta-feira. Geralmente eu saio, quando vou pregar, a primeira coisa que eu pego é meu telefone. Por quê? Porque eu já tenho que mandar o work order para os meus funcionários da segunda de manhã. No domingo à noite, quando eu acabo de pregar, não dá nem tempo às vezes de eu falar com algum de vocês. Eu tenho que ali mandar a mensagem rápido, porque já tem um monte de família esperando qual é o endereço que eles vão trabalhar amanhã. Durante a semana, irmão, semana retrasada, eu me lembro que eu só almocei um dia. Não é jejum não, irmão, é falta de tempo mesmo. Então não olha para mim e diz que você está cansado, porque eu também estou cansado. Sendo que eu descobri um lugar de refrigério nele. Porque servir a Deus não é quando eu tenho tempo, mas quando eu defini as minhas prioridades. Eu não tenho intenção, irmão, nenhuma de aumentar mais um culto por semana. Zero. Um é o suficiente, porque eu acho que as outras semanas você precisa viver o evangelho. Agora, de um culto por semana, irmão, a moda agora nos Estados Unidos é vir um culto em 6. Não, irmão. Por quê? Porque você se frustrou. A frustração gera cansaço porque ela rouba a celebração. A Bíblia fala em Juízes capítulo 1, versículo 6, que Gideão, homem de Deus, estava malhando trigo no lagar. Fala comigo, malhando trigo no lagar. Malhar trigo era trabalho, fala comigo, trabalho. Lagar era uma bacia gigante, da qual as pessoas colocavam a uva e pisavam sobre a uva. Não era um lugar de malhar trigo. Mas por que Gideão estava malhando trigo num lagar, um lugar de pisar uvas? Porque ele estava com medo dos midianitas roubarem o alimento dele. Todos os historiadores são unânimes em dizerem que toda casa de gente rica em Israel tinha um lagar na frente da casa. Por quê? Porque quando eu queria te honrar, quando você era um convidado de honra, eu jogava uvas da minha colheita no lagar para você ir lá e pisar. Por quê? Porque era motivo de festa e de alegria. Pisar as uvas no lagar era honra, fala comigo, honra, motivo de festa e de alegria. Aí o que o cansaço fez com você? Você transformou o lagar, que era um lugar de motivo de honra, festa e alegria, e transformou em trabalho. Tudo aquilo que é trabalho me cansa.
Servir a Deus não é trabalho, é motivo de honra, festa e alegria. Servir ao God Almighty, cara, você sabe como é lindo dizer assim: eu sou embaixador do reino, eu sou um pregador do evangelho, eu sirvo na casa do rei. Não é árduo, é motivo de alegria, honra e festa. Uau, você está me entendendo? Por que, irmão? Porque o que é de Deus não te tira de Deus. Se está te tirando de Deus, não é dele. Aí o que te cansa no ministério? Pergunta para mim o que, pastor? Estou acabando já, pastor. O que é que me cansa no ministério? É eu ser o que as pessoas acham que eu devo ser. E eu estar o que as pessoas acham onde eu devo estar. Eu já te falei, né, que eu não respondo muito o WhatsApp. Já falei no primeiro ponto. Não respondo mesmo não, irmão. Porque se eu for responder todo o WhatsApp, todo o clamor de justiça e ajuda, meu irmão, eu surto. No outro dia eu estou lá no hospital com burnout. Os 2 olhos saindo fora. Mas onde é que eu preciso estar? Onde Deus quer que eu esteja. Você é uma parte de uma grande resposta. Você não é a resposta de ninguém. Não transforme lugar de honra, festa e alegria em local de trabalho. Por quê, irmão? Porque se a obra é de Deus, fala comigo, vai ter trabalho, mas no final vai ter gozo. Porque quando eu sirvo a Deus, é a partir da alegria na alegria. Já parou para prestar atenção que todos os dias, quando Deus trabalhava, fala comigo, Deus trabalhava, construía, e no final do dia ele falava assim: wow, that was so good. Aquilo foi tão bom. Ele descansou assim no sétimo, mas todo final do dia ele falava: uau, aquilo foi tão bom, tão bom. Por quê? Porque eu sirvo da alegria, na alegria e para a alegria. Porque se é de Deus tem trabalho, mas tem alegria, tem gozo. Você está me entendendo? Não transforma o lagar no lugar de malhar trigo. Eu sinto que foi isso que muitas vezes, infelizmente, irmão, parece que de fato foi isso que esse evangelho pós-moderno fez. Se não tem salário, não tem entrega, irmão. Eu acredito que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas eu não trabalho por salário. Porque se eu trabalhar para Deus por um salário, uma hora eu vou servir o diabo por um salário melhor. Se você vem na igreja por um salário, uma hora você vai servir ao diabo por um salário melhor. Um dia eu estava revoltado, irmão, com minhas contas atrasadas. Eu falei assim: Deus, o amor não paga a conta. Anjo não desce para pagar a conta. Ah, que lindo. Evangelho cor de rosa. O amor não paga a conta. Amor paga a conta? Na verdade paga. Tu tinha uma conta terrível, profunda, impagável. Mas João capítulo 3, versículo 16 diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que pagou a sua conta, dando o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e essa eterna. O amor paga sim, e paga muito bem. Ou ele não fala quando ele voltar? O que ele fala? Quando eu voltar, não se canse, não se enfadigue, mas quando eu voltar eu sou galardoador. Eu carrego nas minhas mãos o galardão, não se preocupa, porque o amor paga. E paga muito bem. 4 ponto e agora eu acabo, vou correr. Por que eu canso? Pergunta pra mim por quê? Porque você acha que é frágil. Tem gente que literalmente cansa, irmão, porque acha que é frágil. Aí, literalmente, aquilo que você acha, você é, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar um conselho. Não seja frágil. Eu não sei se você já notou, você não é feito de cristal. Quem estuda um pouco do corpo humano, irmão, seus órgãos, pode haver múltipla falência de órgão, mas se teu coração estiver batendo, ele permanece lá batendo, ó, pum, pum, esperando que haja uma restauração. Se tu tem um problema num rim, tu arranca o outro, trabalha o quê? Dobrado. O
teu corpo já te comunica que tu é um combatente, tu é um resistente, tu não para. Então para de aceitar isso do diabo, dizendo que tu é fraquinho. Ah, eu sou tão frágil, uma borboletinha de Jesus. Não, irmão! Não! Você foi feito de uma maneira poderosa e gloriosa para resistir, para não parar, para aguentar. Para de ser frágil. Ah, pastor, mas eu estou sendo frágil, então vai atrás de preparo físico. Para de se vitimizar. Na angústia, mostra a tua força. E aí quando você mostra a tua força na angústia, a tua força cresce. Eu não sei se você já leu, irmão, Tiago capítulo 4, versículo 7, fala assim: sujeitai-vos a Deus, fala comigo, sujeita a Deus. E resiste ao diabo. Ele vai sair? Não, ele vai fugir. Irmão, quando tu resiste, o diabo foge. Ele não anda, ele foge, ele corre. Por quê? Porque ele sabe que você não é frágil. Ele sabe que você não é fraco. A gente pega aquele versículo e fala: ah, mas eu sou fraco, o poder dele. Não, irmão, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas não está dizendo que eu sou fraco. Joel capítulo 3, versículo 10. Ao que ele fala: diga ao fraco, eu sou forte. Fala para você mesmo hoje, fala: eu sou forte. Filipenses 4,13 diz: eu posso o quê? Tudo naquele que me fortalece. 2 de Crônicas 15:7. Sejam fortes, não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Fala para você: eu sou forte. Talvez essa é a palavra da tua vida hoje. Você passou a vida inteira se vitimizando. Ah, meu pai, ah, minha mãe, porque o senhor sabe, eu era um bêbado, vivia drogado. Ei, irmão, ok. O Espírito Santo vive dentro de você ou não? Eu posso expor aqui, não vai escandalizar não? Irmão, sabe quantas vezes eu já tive burnout? 3 vezes. E tinha vezes que era tão forte que eu tinha que parar o carro, irmão, porque eu não conseguia nem respirar, que eu não conseguia segurar a direção. E tinha que tomar remédios fortíssimos na hora para... Eu tomava o remédio, fazia as coisas que o teu corpo requer, fazia. Mas sabe o que eu fazia dentro de mim? Eu sou forte, eu sou imparável, eu sou um leão. Eu sou Urias, o cara que Deus escolheu para pregar o evangelho. Eu não sou uma menininha vitimizada. Não, se o Espírito de Deus se move em mim, ei, eu derrubo um gigante, seja ele qual for. Não para! O que é que Paulo fala? Você pode quebrar aqui, mas aqui dentro não. Um dia pregaram o profeta Jeremias capítulo 20. Jeremias foi dar uma profecia, irmão. Não era como os profetas de hoje, que só profetiza carro novo, bênção nova, não. Jeremias falou assim: Passur, rei, só virá desgraça sobre ti. Os 4 ventos estarão em desgraça, todas as suas riquezas vão ser roubadas de ti. Aí Passur falou: que legal, profeta de Deus. Tem um tronco te aguardando ali fora, para tu ser acorrentado, chicoteado e virar escárnio, para quem entrar na minha cidade. Jeremias ficou lá dias e dias. Como todo ser humano, ele cansou. E aí ele falou: não vou mais pregar. Não vou mais falar. Se tu quiser falar alguma coisa, usa outra. Aí no versículo 9, o que é que ele fala? Quando eu pensei em me calar e não falar mais dele, eis que um fogo surgiu como queimando em meus ossos. Eu não pude me conter. Deixa eu te dar uma solução, querido. A cura do burnout está no burn-in. Me calar, ela é como um fogo em meus ossos. Aqui fora tá ruim, mas aqui dentro tá queimando. Aqui fora tá mal, mas aqui dentro tá fluindo um rio que não para. Você tem heróis da fé? Eu tenho heróis da fé. Um dos heróis da minha fé, uma honra, eu tento chamar, é minha sogra. Ela já partiu. Ela partiu porque ela tinha deficiência cardíaca, irmão. O coração dela era maior do que podia. E aí gerava vários líquidos no pulmão dela. Ela tinha uma dificuldade tremenda de respirar. E como ela não conseguia respirar, não conseguia comer, ela estava definhando. Alguns de vocês conheceram ela.
Minha sogra sempre teve vida, malhava, acho que o braço dela tinha mais músculo que o meu. Mas por causa da doença ela começou a definhar, irmão. Ela não conseguia respirar, tinha dia que a gente ia lá, ela estava roxa. Aí teve uma época que ela passou um mês lá em casa, porque a gente tinha medo, qualquer hora ela podia ir. Eu não me lembro de um dia a qual eu não acordei de noite para ir pegar água, que o som não estava ligado, e ela estava orando em línguas e adorando ao Senhor, sem fôlego de vida. Por quê? Porque mesmo atribulados e cansados e sobrecarregados, jamais desamparados. Jamais desamparados. Todas as vezes, irmão, que o burnout vem de novo, sabe o que eu faço? Burn in. Chaca, chaca. Maravadala com suriende de cabacha. É loucura, loucura. Resolveu todas as vezes, irmão. O olho para de tremer na hora. Por quê? Porque o coração está em chama. Então para de entregar-se de bandeja pro diabo. Eu sou tão frágil. Na verdade você é muito forte. E quando você resiste, nem o diabo te resiste, porque ele fugirá de vós. E agora eu tenho um remédio para te acabar. Quer um remédio? Isaías 40, 28 a 30. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as suas forças, e ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Recebe uma carga do céu hoje aí. No teu cansaço, na tua falta de esperança. Resista! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve realizado em mim. Recebe o teu renovo hoje. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços Em teus braços. acharei conforto em
Escute. Eu não estou dizendo que você não pode procurar médicos e alguns remédios para te ajudar nisso. Estimular serotonina, endorfina, estimular, trazer estimulação. Mas eu estou te dizendo que existe uma estimulação available, disponível. Mateus capítulo 11, versículo 8, ele diz: ei, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo não é pesado. E caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. receba vigor, receba vigor, receba descanso, receba descanso. Teus braços são meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Pega o teu copo. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz assim: e na noite em que foi traído. Ele não foi numa noite boa não, irmão. Foi na noite que ele estava cansado. Na noite em que foi traído, ele falou assim: fazer isso. Por quê, irmão? Porque o lugar de descanso de Jesus era ser pão. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo, pelo teu pão que nos alimenta. E eu sou livre. E eu sou livre. Livre para descansar. Livre para te adorar, para te servir. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pode comer, come o pão. Obrigado, Jesus. Profeticamente, quando você tomar esse suco de uva, que é o sangue de Jesus, profeticamente fala assim: Deus, eu recebo o vigor, eu recebo o ânimo, a perseverança, a coragem, a libertação da carga extra que o inimigo colocou. Porque é isso que o faraó do mundo tem falado sobre você, querido. Eu vou aumentar a carga. Aí Jesus está falando: ei, vem para mim. Vem para mim que eu alivio essa carga. Vem para mim. Vem para mim. Vem para mim. Vem para mim. Joga aos meus pés. Ei, Deus está falando para alguns hoje aqui: coloca nos meus pés. Sou livre. Nada além do sangue, nada
Pode tomar. Obrigado, Jesus. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada e te esperando e para dançar. Yeshua, Escute algo. Deus não está preparando algo para você. Ele está preparando você para algo que já está pronto. Eu vou repetir. Deus não está preparando algo para você. Ele está preparando você para algo que já está pronto. Porque antes do ser humano ser formado, Deus já havia criado o que comer e o que beber. Então você não recebeu, não é porque aquilo que você precisa não está pronto, é porque você ainda não está pronto para receber o que já está pronto antes de você ficar preparado. Você está entendendo? E como é que Deus está te preparando? Resistência, durabilidade, endurance. Porque Ele não vai te dar algo se você não está pronto para permanecer. Amém? Quem está me entendendo? Você quer algo de Deus hoje? Então fica pronto para permanecer. Eu estava aqui, irmão, e Deus falou comigo 2 textos. Gênesis 49, Jacó abençoa as tribos. E ele abençoa a tribo de Issacar com uma bênção especial. Fala comigo, a bênção especial de Issacar. E a bênção de Issacar era: eu vou derramar sobre ti a unção de uma besta selvagem, ou seja, a unção do jumento. Em algumas versões fala a unção da jumenta que carrega a carga dos outros irmãos. Em outras versões fala a unção da besta selvagem que carrega cargas. Issacar foi abençoado para resistir e carregar cargas. Agora sabe o que é mais forte? 1 de Crônicas capítulo 12. Quando Davi está para ser reconhecido rei, ele junta as tribos. E o Espírito do Senhor fala sobre Issacar. Está a unção da revelação para discernir os tempos e estações. Você está me entendendo? Deus só dá a revelação, irmão, para quem resistiu. Primeiro Ele te dá a unção de resistência, para depois Ele abrir os teus olhos para enxergar o teu tempo. Meu Deus, você não está entendendo. Quer revelação? Resista! Quer entender? Resista! Quer abrir os teus olhos? Resista! Primeiro é uma jumenta que carrega peso, para depois ser uma tribo que discerne tempos e estações. Yeshua.
Receba, receba a unção desse jumento selvagem. Eu te abençoo, eu te abençoo, eu te abençoo com uma resistência sobrenatural para carregar a carga dos teus irmãos. Aí no tempo devido, na hora certa, virá sobre ti a revelação, o refrigério. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada e te esperando para dançar. Seja abençoado com resistência, perseverança. Não desista. Desacelere, se possível for, acampe em vez de andar. Ache o seu assento que te descansa. Mas jamais, jamais negocie os seus princípios e valores em nome de um descanso da terra. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Até domingo que vem, no mesmo horário, no mesmo local.